Sejam muito bem-vindos para mais uma aula do curso Programação em R, nível intermediário. Estamos hoje com a aula 44, copiar ou modificar, modificação no local em funções. Vamos ver hoje como é que acontece o processo da cópia e da modificação no local em funções. Isto é, quando nós temos algum objeto e esse objeto ele entra como argumento da função, o que é que acontece internamente e na saída os resultados dessa função? Poderá ocorrer cópia, modificação no local? Como será? Eu sou o Ben David e para vocês que querem saber mais detalhes após a visualização dessa videoaula, acesse bendavid.github.io, vem aqui na opção Cursos e em Cursos, Curso R. Em Curso R você vem para o nosso módulo intermediário. No módulo intermediário nós temos toda a descrição básica do curso e aqui em Material você tem o link que irá lhe redirecionar para a página do curso, e na página do curso nós temos videoaulas, nós temos os scripts e o mais importante, o material escrito. O material escrito é o que vai dar detalhes muito mais do que vocês verão aqui nessa videoaula. Então, se faz necessário complementar, após a visualização dessa aula, o conteúdo ser abordado também pelo material escrito. Vamos lá? Bem, vamos aumentar aqui, fiz uma ilustração interessante de uma aplicação para entendermos melhor esse mecanismo da cópia, quando os argumentos, na realidade, quando os objetos eles entram como argumentos da função, ou até mesmo entrando via escopo léxico dessas funções, e o que é que acontece internamente. Esse objeto ele é copiado, não é copiado, vamos lá. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a filosofia do nosso trabalho, há um convite para vocês clicarem aqui no selo Democratizando Conhecimento e que vocês terão uma abordagem maior de todo esse mecanismo de trabalho que vemos, que estamos realizando ao longo de todo o nosso período profissional. Vamos lá. Então, antes de eu mostrar, essa daqui é uma imagem mais complexa agora, eu quero mostrar para vocês inicialmente duas funções, a função 1 e a função 2. Tá? Essa função 1 aqui, aumentando um pouco, eu vou pedir só para testar o que é que acontece quando eu tenho um objeto, ele entra no argumento x, e o que é que acontece se eu só quero imprimir esse objeto. Isto é, essa função é uma função identidade, tá? Ela recebe o objeto e imprime o próprio objeto, não faz nada com ele. Nesse caso aqui, eu recebo o objeto x na função 2, e o que vai acontecer é que eu vou alterar o primeiro elemento e vou assumir ele igual a 10. Nesse caso, posterior a essa alteração, eu vou e imprimo o vetor x. Tá ok? Não estou fazendo nada aqui no sentido de tentar controlar essa entrada do objeto, porque não é o objeto de estudo para esse momento. Mas aí o que é que vai acontecer? Uma inspeção mais aprofundada, eu quero saber qual é a característica desse objeto, assim, na realidade, entrando como argumento. Assim, quando ele entra, qual é a característica dele? E, posterior à alteração, o que é que acontece com esse objeto após essa alteração? Houve cópia? Não houve cópia? O que é que aconteceu? Ao final, ele vai imprimir. Beleza. Feito isso agora, antes de eu passar para os resultados da inspeção, nós vamos ver aqui o que acontece nesse mecanismo, essa ilustração, o que acontece na prática, tá? Bem, vamos lá. O que vai acontecer aqui é que nós vamos observar mais uma vez a contagem de referência desses objetos. Nós já falamos que essa é uma característica de baixo nível nos objetos, isto é uma implementação
em linguagem C, do qual o ambiente R controla a condição de cópia ou não de determinados objetos de acordo com as suas manipulações. Então vamos lá. Nesse primeiro caso, o que foi que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos dentro aqui dessa parte de amarelo, nós estamos aqui com o corpo da função, e o que nós vamos perceber como característica será o seguinte: assim que nós criamos um objeto, o que acontece com ele como não tem, se não tiver nenhum outro nome associado a ele, ao se criar, ele vai atribuir referência, na realidade, na contagem de referência, ele será atribuído o valor 1. Significa dizer que qualquer alteração nesse vetor não será necessário realizar a cópia, se só tem um nome associado, por isso, referência igual a 1, né? Ele vai fazer a modificação no local. Beleza. Então, feito isso, esse primeiro caso aí, aqui, é o que acontece. Eu tenho o objeto A, em que esse objeto A é um vetor numérico de comprimento 3, que tem 3 valores, 1, 2 e 3. O que é que acontece? Ele vai entrar, isso aqui é uma representação da nossa função, essa ilustração aqui em vermelho são os argumentos, no caso a gente só tem um argumento para a função, essa bolinha aqui é a representação do ambiente envolvente, o ambiente onde a função foi criada, que nesse caso é o próprio ambiente global, tá? Então, nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? Vamos lá. Quando eu criei esse objeto e o nome A foi associado a ele, ele teve referência igual a 1. Só que isso sempre vai acontecer no caso das funções do tipo closer, que essas funções que nós criamos por meio da função function, tá? Então, nesse caso, toda vida, quando nós associarmos o argumento da função a um determinado objeto, ele vai entrar como uma promessa. Ele não será avaliado. Ele será, vamos dizer assim, armazenado e dentro da função, se ele for chamado, aí ele é avaliado. Nesse momento em que ele é chamado no corpo da função, automaticamente há um acréscimo de soma, né? No caso da contagem de referência, de uma contagem superior em termos de atribuição. Então, se ele entra com ref igual a 1, quando ele se associa ao argumento da função, ele já automaticamente, quando ele for entrar no corpo da função, ele ficará com ref igual a 2. Então, aqui nesse caso, nós vamos observar. Isso é justamente na primeira linha de comando que eu executo a função print e peço lá aquela função de inspeção, que é uma função primitiva interna que nós temos, e essa função primitiva ela nos dá um maior detalhamento das características de baixo nível desse objeto. Então, quando ela entra aqui, nós observamos o identificador de memória, que é igual, não se alterou ao identificador inicial, assim que o objeto foi criado. Porém, aqui ele estava com ref igual a 1. Quando ele entra dentro do corpo, ele automaticamente atribui uma adição de mais um valor para a contagem. Então, ele vai ficar com ref igual a 2. Significa dizer que qualquer alteração nele, interno no corpo, vai haver a cópia desse objeto. Porém, aqui nós não estamos fazendo execução nenhuma com esse objeto. Simplesmente nós vamos imprimir. O que é que acontece ao final? Se eu pegar essa função f1 e associar o resultado dessa função, associar a um outro nome, que eu chamei de K1, o que simplesmente aconteceu foi,
esse nome, como eu só estou... A F1 é uma função identidade, o que nada mais, nada menos aconteceu é que quando eu associei F1, ou melhor, K1 ao resultado de F1, simplesmente esse nome se ligou ao objeto já existente. Então, foi a atribuição de mais um nome a esse objeto, porque não houve alteração nenhuma. Então, nem houve cópia e nem houve modificação no local, porque a função era uma função identidade. Aí vem o alerta. O que é que vai acontecer? Não é o alerta, né? Mas a atenção. O que é que vai acontecer ao final, pelo fato de esse argumento ter entrado na função, K1 agora, uma vez que ele está associado a mais um nome a o mesmo objeto que também está associado com o nome a referência agora, a contagem de referência é igual a 2, significa dizer que qualquer manipulação que eu faça posteriormente para o objeto, que na realidade a gente vai chamar pelo nome, né? A ou K1, ele vai fazer cópia. Por quê? Porque a saída do resultado fez a ligação de mais um nome a esse objeto. Então, significa dizer, nessa situação, que se eu alterar algum dos elementos aqui, o que vai acontecer é a cópia desse objeto e essa cópia será atribuída ao novo nome e, por consequência, terá um outro identificador de memória. Beleza. Isso aí nós vamos ver na inspeção propriamente dita, quando nós formos para o código propriamente dito, tá? Vamos para o segundo caso. No segundo caso, o que é que acontece aqui? Inicialmente, eu tenho uma função F2, que novamente eu tenho um objeto em que o nome A se associa a esse objeto, não tem alteração nenhuma aqui, a mesma situação, só que eu estou executando essas linhas de comando novamente, né? Então, aqui inicialmente, quando eu criei o objeto, a inspeção desse objeto vai me mostrar o ref igual a 1. Significa dizer que qualquer alteração que eu fizer nesse objeto inicialmente, esse que está associado com o nome A, ele vai fazer a modificação no local. Aí lembrando que isso tem a ressalva. Se eu fizer alguma alteração em que a tipagem dos elementos elas sejam... Isso vale para a questão lá da aula anterior, a 43 também. Se eu fizer a alteração e inserir um elemento com tipagem diferente, vai haver o que a gente chama de coerção. A coerção será a indução dos outros elementos para a mesma tipagem. No caso, se eu colocar aqui um elemento caractere, todos os numéricos serão coagidos para caractere. Nessa situação, obrigatoriamente, como vai haver a coerção, vai haver cópia, porque são elementos diferentes. Então, aí não tem jeito, tá? Mas nós estamos levando em consideração que a alteração aqui está sendo na mesma tipagem e o valor. Tá ok? Beleza. Então, aqui... Inicialmente, eu tenho o ref igual a 1. Tranquilo. Com o ref igual a 1, o que vai acontecer agora é que eu vou pegar a minha função 2 e vou inserir, associar o meu argumento x com esse objeto que está associado com o nome A. Beleza. Quando eu insiro, o que é que vai acontecer automaticamente? O ref ele vai acrescer mais um valor, né? Uma unidade, e ele vai ficar com ref igual a 2. Significa dizer, então, que qualquer alteração que for feita nele, irá haver a cópia. Então, aonde é que vai haver isso? Quando eu fiz a inspeção, eu tenho o identificador de memória e tenho o ref igual a 2. Quando eu altero o primeiro elemento e o substituo o valor 1 por 10, o que é que vai acontecer? Esse x aqui agora, isso aqui, claro, é o argumento que está entrando, né? Então, a saída dele, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que haverá uma cópia do objeto inicial
Por quê? Porque o meu ref é igual a 2, só que como eu estou utilizando uma função primitiva, que é a chave, ou colchete, que é o que eu sempre me confundo, né? Que é essa indexação, ela, como é uma função primitiva, ela consegue controlar melhor essa contagem de referência. E aí, com essa alteração, automaticamente, como vai haver a cópia, eu vou voltar à numeração inicial da referência. Ela volta para ref igual a 1. Por quê? Porque aqui o entendimento agora é que eu tenho um outro objeto e que, se tiver um nome associado a ele, será apenas 1. O que é que vai acontecer então? O ref2, que tanto era para esse objeto X, vamos dizer aqui, que na realidade é a associação do argumento X, quanto o objeto A, eles teriam referência 2. Aí o que é que vai acontecer? Quando ele entrou aqui e eu fiz a alteração do primeiro elemento de 10, na realidade de 1 para 10, houve a cópia. E aí, a referência, a contagem de referência, ela volta à escala inicial, ou seja, ref igual a 1. Quando eu volto para o ref igual a 1, há uma dissociação, uma separação desses objetos, porque o que é que vai voltar? O objeto A, vamos entender assim, né? Que é o nome associado a esse objeto. Ele volta a ter ref igual a 1 e a saída dessa minha função agora, pelo fato de eu ter feito a alteração, nós vamos ver aqui nessa terceira linha de comando que o ref dela passa a ser 1, porém com cópia. Cópia do objeto inicial, que no caso foi o objeto A, que entra na nossa função no argumento X. Então, nesse caso, ao final, há uma grande diferença entre essas duas saídas de função. Perceba, essa daqui não houve cópia, mas eu passo a ter dois nomes associados, porque aqui eu estou captando o resultado da saída dessa função com a entrada, a associação do argumento X com o objeto A, e eu vou armazenar essa saída no nome K1. Isso significa dizer que o objeto que está associado a K1 não é um outro objeto diferente de A, não. Por quê? Porque não houve cópia. Na realidade, é o mesmo objeto. Nesse outro caso, aqui, são objetos diferentes, porque internamente foi forçado a haver cópia. Como houve a condição de cópia, eu tenho associado a saída da função 2, associada ao nome K2, o objeto associado, ou melhor, o nome associado a esse objeto, será um objeto diferente do objeto associado ao nome A. Nesse caso, o que é que vai acontecer? A saída desse objeto agora, que está associado com o nome K2, entendam, quando eu digo associado com o nome K2, é o nome associado ao próprio objeto. Ele tem referência 1. Na função 1, o K1 ele tem referência 2. O que é que isso vai implicar ao final? Que essa saída aqui da primeira função, ela será uma condição de haver cópia caso haja manipulação de alteração dos elementos desse objeto, dos valores. No caso aqui, a saída ela vai ser um vetor, só que com referência 1. Isso significa dizer que o que eu fizer de manipulação posterior, eu vou fazer uma modificação no local e não cópia. O que é que isso vai implicar ao final? Vai implicar que isso você consegue controlar melhor a condição de cópia ou não quando você tem esse entendimento, porque o que pode acontecer, mais uma vez nos exemplos que nós mostramos na aula anterior, é que se você, por exemplo, nas suas rotinas, tem fluxos de controle, por exemplo, os loops da vida, o que pode acontecer é você ter um congestionamento de memória.
uma criação excessiva de objetos, sendo que você poderia modificar no local. Isto é, a mesma alocação de memória reservada para aquele objeto continuaria e as alterações aconteceriam naquele mesmo local sem precisar de fazer uma realocação para a criação de outros objetos, isto é, cópia desses objetos. Isso acontece muito quando a gente faz atualizações, por exemplo, de valores, né? Então, nessa situação, é muito importante ter o entendimento desses dois conceitos. E aí, para finalizar, a gente vem aqui para ver o que é que acontece com essas duas funções. Aqui eu separei no primeiro caso, para o caso da função 1, e aqui para o caso da função 2. Voltando para vocês da aula 43, é que essa saída aqui do internal inspect, que eu estou utilizando, essa função interna, é uma função que está em experimentação em termos de análise. Ela basicamente é utilizada pelos mantenedores do R-Core Team, que são justamente as pessoas que fazem as alterações do programa de um modo geral para as versões melhores que vão acontecendo a cada atualização do ambiente R. Mas a gente acaba pesquisando, buscando e encontra ferramentas muito importantes e essa é uma das. Bem, então lembrando que essa saída, o primeiro token dela, né, a primeira simbologia dela é o identificador de memória e nós vamos desprezar por enquanto todas essas outras informações e vamos ficar só com o ref que nós temos aqui. Então, primeiro eu criei o objeto A, vamos entender assim para simplificar a nossa conversação. Quando eu identifico e faço a inspeção desse objeto, eu tenho aqui o identificador de memória e, como eu falei para vocês anteriormente, ele inicia com ref igual a 1. Beleza. Iniciado com ref igual a 1, o que vai acontecer agora é que eu vou executar a função 1 e executada essa função 1, eu vou associar essa saída ao nome K1. Veja que quando eu executo, eu chamo essa função 1, ele automaticamente vai logo imprimir após a execução, a chamada dessa função, ele já imprime antes de me soltar o resultado. Então, aqui nesse caso, perceba que essa primeira impressão aqui sai e veja que o objeto ele é o mesmo. Veja o final da numeração, ela não se altera. O identificador de memória é o mesmo. Porém, olha a referência, o que acontece quando a promessa que estava lá no argumento não avaliado, quando ela é chamada, ela já automaticamente é adicionado mais um valor na contagem de referência. Então, ela vai ficar com ref igual a 2. O valor ao final, observe o que é que nós temos. Os mesmos resultados, os mesmos valores. É um vetor e os valores é 1, 2 e 3. O que é que vai acontecer? Se eu pegar K1 aqui e alterar, o que vai acontecer pelo fato da saída ser um ref2, vai haver cópia desse objeto K1. Esse objeto ou esse nome que está associado com esse objeto, na realidade, o nome que se associa ao objeto, ele tem um ref2, porém ele é o mesmo objeto, veja que interessante, ele é o mesmo objeto que está associado com o nome A. O que vai acontecer agora é que esse objeto tem dois nomes associados, é o A e o K1, por isso ref igual a 2. Nessa situação, o que vai acontecer, tanto com A ou com K1, se nós fizermos manipulação, que na realidade está fazendo para o mesmo objeto, haverá cópia. Haverá cópia do objeto. Ok? Beleza. Aí, o que acontece? Vamos para o caso 2. Para o caso 2, eu zerei, eu removi todos os objetos do ambiente global e comecei novamente. Então, vai ter outra numeração, tá? Então, criei novamente o objeto associado ao nome A. E aqui eu peço a inspeção. Está aqui a
alocação da referência de memória inicialmente armazenada para esse objeto. Está aqui, inicia com ref igual a 1. Quando eu começo a execução, a chamada da F2, e ocorre a execução no corpo da função, eu fiz 2 prints. Um no início, vai acontecer a alteração, né? Ó, vai acontecer a alteração, eu vou substituir o primeiro elemento por 10, e depois eu peço para printar de novo para eu ver o que é que acontece com esse objeto X. Então, o que aqui vem? Então, assim que eu chamo, esse ref aqui está igual a 1, ele automaticamente é mudado para ref igual a 2. Perceba que, por enquanto, é o mesmo objeto, né? Só que ref igual a 2. E aí, o que é que vai acontecer? Vai haver a alteração desse objeto. Na alteração desse objeto, aqui, ó, eu peço na sequência para printar de novo e eu ver o que é que aconteceu. Quando eu observo o que aconteceu, perceba que o identificador de memória ele se alterou. Isso significa que se realocou uma outra parte da sua memória ativa para armazenar esse objeto com essa alteração, né? Mas a referência ela zerou, ela voltou para a estaca 0, né? Ela voltou para ref igual a 1. Então eu tenho aqui, na realidade, uma cópia do objeto associado com o nome A inicialmente, e que essa saída aqui, ela vai, o resultado, ela vai se associar com o nome K2. O que é que vai acontecer ao final? Vai acontecer que eu tenho 2 objetos agora, e não o mesmo objeto como tinha no primeiro caso. Eu tenho um objeto que está associado com K2 e um outro objeto agora que está associado com A. O objeto está associado com A, está aqui o identificador de memória dele. O objeto agora que está associado com K2 é esse outro aqui agora, porque houve a cópia com a alteração do primeiro elemento. Porém, ao final, o ref ele finaliza com ref igual a 1. Significa dizer que qualquer alteração que eu fizer com K2, alguma manipulação de alteração, que não seja essa correção, né, a mudança dos elementos na mesma tipagem, vai haver uma modificação no local. Então, isso é um processo que vocês precisam ver no material escrito cuidadosamente, pegar o exemplo, esmiuçar, tentar entender para ver o que acontece, porque lá quando nós formos trabalhar e tentar visualizar a questão de eficiência e desempenho, você vai ver que quando você trabalha com um grande banco de dados, isso passa a ser muito significativo e torna uma das condições para que sua rotina se torne mais eficiente. Era isso que queríamos conversar, foi uma aula mais densa, teórica, mas isso é uma condição necessária para que a gente possa, aos poucos, ir tentando dominar esse ambiente tão fantástico para a área de análise de dados. Um abraço e até a próxima.